Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais esta aula de matemática. Aqui quem fala é a sua professora Laiane. Bem, a nossa aula de hoje, vocês farão a resolução da atividade do livro didático de vocês, das páginas 128 e 129. Vocês farão as questões 1, 2 e 7, sobre o conteúdo que nós aprendemos na aula passada, que é o conteúdo de sentenças envolvendo letras. Mas antes de vocês partirem para a resolução dessa atividade, eu farei uma resoluçãozinha de algumas questões dessa atividade para vocês relembrarem, ficarem mais fácil, tá? Eu farei uma resolução de cada uma dessas questões, correto? Então, vamos à primeira questão, questão 1. Utilizando o que você aprendeu no texto, resolva as sentenças abaixo. Bem, nesse conteúdo sentenças envolvendo letras, nós aprendemos um novo método, né? Lembrando que este método nós vamos pegar um valor, nós vamos somá-lo ou subtraí-lo antes da igualdade e depois da igualdade. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós queremos, né, isolar o x, permanecer o x naquele lado da igualdade. Nós queremos que somente o x fique. Então, para isso, nós temos que fazer manipulações para que nós podemos cortar aquele número que está lá junto ou próximo, tá, do x. Então, nessa A, por exemplo, nós temos aqui, no primeiro membro, nós temos o x e no segundo membro, nós não temos o x. Então, não vamos fazer nada no segundo membro, né? Segundo membro, pessoal, é depois da igualdade. Ou seja, não vamos fazer nada depois da igualdade, correto? Mas observe que antes da igualdade tem esse mais 2. Então, ele está atrapalhando que o x fique sozinho. Então, nós vamos fazer a manipulação, colocar o número que quando nós somamos esse 2, nós vamos eliminar ele e assim ficar somente o x, tá? Que número é este que eu posso somar com 2, que eu vou eliminar ele todo de vez? Concorda que se eu colocar o menos 2, eu vou conseguir? Por quê? Se eu somar mais 2 menos 2, dá simplesmente 0. A resposta é 0. Por quê? Observe que nós temos sinais diferentes. O sinal do primeiro 2 é o mais e o sinal do segundo é o menos. Sinais diferentes. O que diz a regrinha? Diz que sinais diferentes nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 2 menos 2 é quanto? É 0. Então, nós conseguimos eliminar esses dois valores. Mais 2 menos 2 deu 0. Então, x é igual a 4. Relembrando que eu falei que além de eu adicionar, colocar esse número aqui para eliminar, eu também tenho que colocar também depois da igualdade. Tudo que eu coloco de um lado, eu tenho que colocar do outro. Se eu coloquei menos 2 antes da igualdade, tem que colocar o menos 2 também depois da igualdade. Então, fica x, né? Porque eu subtraí esses dois aqui, deu 0, é igual a 4. Por quê? Porque 6 menos 2 é 4. Então, vamos para a outra questão. Questão 2. Monte um esquema usando letras para representar o que se quer descobrir nos seguintes problemas. Vocês lembram nos conteúdos anteriores que eu dava um problema, né, para vocês e eu não queria o resultado x. Eu queria que vocês pegassem aquele problema e interpretassem para uma sentença matemática, né, para uma expressão algébrica. Aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos interpretar, vamos colocar como uma sentença matemática, uma expressão algébrica, para depois nós encontrarmos o valor de x. Antes não encontrarmos, nós não queremos o resultado x, mas agora nós queremos. Porque a gente já sabe um novo método para encontrar o valor de x. Na A diz o seguinte, um número somado 7 dá 13. Que número é este? Então, ele fala um número. Você sabe que número é este? Não. Tudo aquilo que eu não sei, eu coloco como um nome dele como se fosse como uma letra, qualquer letra alfabética, tá? Um A, um B, um W, um S. Aqui eu vou colocar um X. Então, o número, se eu não sei, é X. Ele diz que é somado a 7, então é X mais 7. E ele diz o seguinte, ainda mais, né? Que ele fala,
dá 13. Esse dá, pessoal, é resulta, é o sinal de igual, tá? Igual a 13. Então, é x mais 7 é igual a 13. Pronto, isso é o primeiro passo. Agora, eu quero que vocês encontrem o valor de x, né? É aquilo que nós acabamos de fazer na questão anterior. Nós vamos fazer uma manipulação para que consiga eliminar este número, o mais 7, para que fique somente o x, tá bom? Então, é x mais 7, vamos repetir o mais 7, e menos 7, porque vocês concordam que se eu colocar o menos 7, eu vou subtrair e vai anular, né, esses termos. E acrescento o menos 7 no segundo membro, que é depois da igualdade. Então, x é igual a 6. Eliminando mais 7 com menos 7, ficou x, e 13 menos 7 é igual a 6. Questão 7. Encontre o valor de x em cada uma das seguintes sentenças, né? Eu escolhi para responder a A. Essa sentença aqui é 5 vezes, relembrando que o pontinho nada mais é do que o sinal de multiplicação. Então, 5 vezes mais 2 vezes 3 vezes x menos 5 é igual a menos 20. Então, nós vamos fazer passo a passo, nós vamos multiplicando, depois agrupando semelhantes, para depois nós encontrarmos no final x. Então, 5 vezes x é 5x. Aqui, esse mais 2 está multiplicando o 3. Então, 2 vezes 3 é 6, que multiplica o x, 6x. Menos 5 é igual a menos 20. Vamos somar os que têm x, né, os que têm letras. Então, ficará 5 mais 6 é 11, 11x. Vamos abaixar o menos 5, igual a menos 20. Agora aqui, sim, nós vamos fazer o quê? A manipulação para que nós podemos eliminar esse menos 5. Então, nós vamos adicionar o mais 5. Ficará 11x menos 5 mais 5. Vamos conseguir anular, porque menos 5 mais 5 é 0. É igual a menos 20 mais 5. Lembrando que nós temos que, se nós adicionamos o número aqui, temos que adicioná-lo ali. Ou subtrair, se for o caso. Então, ficará 11x igual a menos 15. Aqui, menos 5 mais 5 é 0. E menos 20 mais 5 é 15. Negativo, por quê? Nós temos sinais diferentes, então nós vamos subtrair. 20 menos 5 é 15. Negativo, porque o maior deles, entre eles dois, é o 20. O sinal que acompanha o 20 é o negativo. Aqui, pessoal, só voltando aqui, tá? Aqui nós temos esse 11 que está multiplicando esse x. Lembram-se que eu falei que só tem que ter a letra, o x, somente ele que tem que estar? E nós não temos, né? Nós temos esse 11 multiplicando o x. Então, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, nós vamos multiplicar todo mundo por 11, pelo número 11, tá? Tanto no primeiro membro que é antes da igualdade, quanto depois da igualdade. Dividindo, 11 dividido, olha aqui, 11 dividido por 11 é 1. Todo número dividido por ele é 1. Então, ficará x é igual a menos 15 sobre 11. Aqui eu não quero que vocês façam a divisão, e não me deem número decimal, tá? Pode deixar em fração, número fracionário. Então, nosso x é igual a menos 15 sobre 11. Bem, então, como eu disse para vocês, a aula de hoje, vocês farão atividade do livro de vocês, que estão nas páginas 128 e 129, as questões 1, 2 e 7, né, sobre o conteúdo que nós aprendemos, que é sentenças envolvendo letras. Bem, então até a próxima aula, fica aqui meu abraço e até mais.